Bem, agora a gente vai para a segunda parte do dia, né, desta manhã, e eu gostaria de apresentar o Adolfo Dalla Pria, que é o especialista de agronegócio e conservação da ONG The Nature Conservancy, TNC, que vai falar de programas de sustentabilidade do agronegócio e trabalhos realizados para o CAR. Ele vai dizer como é que funciona na prática, é isso, né, Adolfo? Por favor. Bom, gente, meu nome é Adolfo, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com a questão de agricultura e conservação ambiental há cerca de 20 anos, desde que me formei. Já trabalhei em vários lugares do Brasil. Estou na TNC, na ONG TNC, há 5 anos, trabalhando com esse desafio de trabalhar com a questão do agronegócio e conservação ambiental. Bom, o que eu vou trazer para vocês está muito focado nas práticas que a TNC tem tido com o CAR no estado do Mato Grosso, Pará e outras frentes que nós estamos abrindo em outros estados. Então, vou mostrar para vocês, falar rapidamente sobre vantagens, falar principalmente sobre os desafios que a gente tem enfrentado para implementar o CAR. Ok? Bom, rapidinho sobre a TNC, não sei se todos já ouviram falar ou conhecem a TNC. A TNC é uma ONG de meio ambiente, uma ONG americana, já existe há mais de 60 anos. No Brasil está desde 1988. A missão dela é conservar as terras e as águas das quais a vida depende. E a TNC trabalha em diferentes frentes na questão da conservação. Sendo que temos muitos projetos relacionados à questão da regularização ambiental em propriedades rurais. A base legal que nós utilizamos para orientar esse trabalho de regularização é o Código Florestal. E a ferramenta que nós temos apoiado, para que ela seja implementada maciçamente, é o CAR. Bom, para implementar o CAR, a gente tem que entender o código. E onde é que estão as questões que mais demandam a atenção da gente na hora de fazer o CAR funcionar? Então, eu destaquei algumas. Dentro do Código Florestal, a questão da APP, da Área de Preservação Permanente, o que tem desafiado a gente para conseguir fazer o código ser implementado em larga escala? Em áreas consolidadas, o tamanho da APP em beira de rio é variado conforme o tamanho da propriedade. Eu vou mostrar um slide como é que isso funciona na prática. E a questão da cota do rio para poder saber a partir de onde começa a APP. Isso também é um outro desafio que a TNC tem enfrentado nas regiões que trabalha. Com relação à reserva legal, é incluir a APP no cômputo da reserva legal. Como é que a gente vai fazer isso na prática? Como é que vai calcular isso? E a questão do CAR, se ele é federal, se ele vai usar a ferramenta estadual ou a ferramenta federal. Com relação ao PRA, o Programa de Regularização Ambiental, a implementação do próprio CAR, o termo de compromisso, o PRAD e a cota de reserva legal. Ou seja, para poder implementar o PRA, nós vamos lidar com todos esses instrumentos. Bom, a equipe da TNC se reuniu logo que o código foi aprovado para tentar entender o código com relação só à questão da APP e da reserva legal. Então, nós começamos a montar esquemas gráficos para entender como é que funcionava o código. Então, separamos nesses temas e começamos a colocar o que as coisas se conectam. Então, gente, é complexo o Código Florestal. Então, assim, não me perguntem os detalhes do Código Florestal, porque nem eu consigo saber tudo que está lá dentro. Eu sei algumas questões, e toda vez que a gente vai dar apoio a algum proprietário rural com relação ao Código Florestal, ou uma prefeitura que quer trazer o CAR maciçamente para o seu território, a gente se depara com todos esses desafios para saber, olha, esse produtor ele se encaixa nesse grupo, esse outro produtor vai ter que passar por aqui, o outro produtor está numa outra esfera. É complexo. Tá? Bom, rapidamente, só para entender a questão da APP em beira do rio, os rios, muitos rios costumam ter os seus períodos de cheia e extravasar a calha do rio. Então, quando ele extravasa, ele vem até aqui e pode ir até aqui. Bom, e aí? A gente calcula que a APP começa a partir daqui, e o desafio está, para poder medir, a gente utiliza
uma das ferramentas que é a imagem de satélite. A imagem de satélite geralmente eu vou usar um termo que não é técnico, mas é didático. A imagem ela é fotografada no período da seca, que é quando não tem nuvem entre o satélite e a superfície terrestre. A época da seca é quando o rio está na sua calha menor. E aí, como é que eu vou descobrir essa calha aqui que é considerada a regular, de acordo com o Código Florestal? Então, esse é um desafio para a gente implementar o CAR na prática, porque a gente precisa saber a partir de onde que começa a APP. Bom, a questão também de qual é o tamanho da APP nos imóveis que já desmataram antes de 2008, na data já comentada. Bom, dependendo do tamanho do imóvel, a APP vai ter um tamanho para ser recuperada. Então, cada proprietário é uma situação. Tá? E se essa propriedade, que tem várias matrículas, e o proprietário resolveu, para poder ter um certo benefício, não mais colocar a propriedade dentro do CAR, mas sim cada matrícula, como se cada matrícula fosse uma propriedade. E aí? Como é que fica? E a gente tem que trabalhar com isso, a gente aceitou o desafio, a gente tem ajudado as prefeituras na implementação do CAR, mas a gente se depara com esse desafio. Outro desafio, tamanho da reserva legal. Aqui está resumido. Mas ainda tem a questão da reserva legal de 50% em regiões que tenham zoneamento feito, a quantidade de unidades de conservação dentro do município cubra mais que 60% do município e assim por diante. Então, também tem as questões de cada município podendo ter uma variação no tamanho da sua reserva legal. Bom, aqui estão algumas experiências da TNC, alguns testes que a TNC fez com relação a como é que fica a questão da cobertura vegetal em alguns municípios, comparando a versão antiga do Código Florestal e a versão nova do Código Florestal. Então, nós pegamos alguns municípios, nos quais a TNC já tem um bom nível de informação cartográfica, e fizemos algumas mensurações. Então, esse aqui é o município de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, e esse aqui é o município de Novo Horizonte do Sul, Mato Grosso do Sul também. São dois municípios onde a pecuária é a atividade que predomina ainda, mas nessa região foram instaladas duas grandes usinas de álcool, da qual a empresa é parceira da TNC e está interessada em trazer a regularização ambiental para todas as propriedades que vão produzir cana, independente de serem propriedades próprias da empresa ou fornecedores. Então, a TNC está trabalhando lá para implementação da regularização ambiental através do CAR. Bom, o que a gente vê? Com relação à APP, houve, no município também, Angélica não está nesses mapas aqui, mas são 3 municípios que a gente trabalha. O município de Angélica, se a gente for implementar o código, acabou que a gente teve uma redução de área comparada, em termos de APP, de 24%. E assim, para todos os municípios, uma média de 24,1% de redução do que era a APP na versão anterior para a APP na versão atual. E reserva legal, também uma redução, por conta de todos aqueles fatores que determinam se a reserva legal vai ser do tamanho X ou do tamanho Y, se a APP vai ser computada dentro do tamanho da reserva legal ou não vai ser computada, e assim por diante. Então, são números que mostram que houve uma mudança que para a área produtiva pode ser considerado benéfica, ou seja, tem espaço agora para produzir mais com a nova versão do Código Florestal. Ok? E cabe a nós, que estamos dando apoio à implementação do código através do CAR, utilizar o melhor da ciência para que a locação da reserva legal, que pode ser variada dentro da propriedade ou em outras regiões, seja a melhor locação possível, para que serviços ambientais sejam conservados, bem como questões como biodiversidade também. Ok? Então, vamos lá, um outro exemplo. Aqui já no Mato Grosso. Aqui é o município de perdão, aqui no Mato Grosso não, aqui não, sim, é Mato Grosso. Desculpa, aqui também tem um exemplo do Pará. Aqui é Nova Ubiratã e aqui Campos de Julho. Ok. Também tem uma informação de Sapezal. Então, o mesmo exercício foi feito, porque lá também tem questões de reserva legal que são diferentes. Então, também, houve uma redução na área de APP, do que era antes para o que é agora, e também houve uma redução na questão da reserva legal. Ou seja,
o código permite, o código beneficiou que a quantidade de área disponível para a produção fosse maior. Então, é interessante. Só que para poder chegar nesses cálculos aqui, eu volto àquele gráfico lá que eu mostrei, cheio de quadradinhos e retângulos, mostrando a complexidade que é para poder chegar nisso. Bom, o que é o CAR? Já foi falado N vezes. Tá? Então, isso aqui é um mapa básico que a TNC entrega para os proprietários rurais quando faz os seus trabalhos de apoio ao CAR nesses municípios. Então, a gente entrega um relatório ambiental da propriedade para cada um dos proprietários com quem a gente trabalha, onde a gente destaca qual é a área que já está ocupada com atividade produtiva, qual é a área que tem vegetação nativa, aonde ele deveria ter vegetação nativa de acordo com o Código Florestal, infelizmente a resolução aqui da projeção não mostra, e aonde ele deveria recuperar para estar em acordo com a legislação, que são as áreas destacadas em vermelho. Então o proprietário recebe um mapa dizendo assim, olha, a sua situação é essa. Então na hora de entrar no CAR, já preste atenção, porque vai ser esses pontos que você vai ter que atentar para se regularizar. Bom, como é que a TNC enxerga o CAR? A gente imagina uma situação assim, várias moedas de diferentes tamanhos. O CAR é a moeda de baixo, que é a maior de todas. A partir do CAR, você poderá dar base para emissão de licenciamentos, porque você já tem informações básicas para saber, com relação à área que vai ser ocupada para atividade produtiva, se ela já está regularizada em questões básicas, como a APP reserva legal, se aquela atividade pode ser licenciada. Então, faz o CAR, depois o CAR possibilita emitir o licenciamento, financiamento, pagamento por serviços ambientais e geração de muitos outros benefícios. Eu já dei palestras em várias prefeituras do Brasil. Vou dar alguns exemplos do que prefeitos comentam quando vem a estratégia de CAR que a TNC tem apoiado. Tem prefeito que fala assim, poxa, agora que eu vou saber aonde é que estão todas as propriedades, eu vou conseguir calcular se o ITR do meu município está sendo pago de forma correta. Aí são benefícios, são outras coisas que vêm através do CAR. O prefeito de Corumbá, na gestão passada, não sei se ele se manteve nessa, o prefeito de Corumbá, quando viu a estratégia, falou assim, nossa, agora eu vou conseguir saber aonde eu vou passar o Luz para Todos, porque finalmente eu vou saber onde é que estão os limites das propriedades, as sedes, e assim eu posso calcular o linhão do Luz para Todos. Mais um benefício. Eu recebi um prefeito que queria que a gente implantasse a nossa metodologia lá, porque ele não aguentava mais mediar conflito de grilagem. Porque era sobreposição, eram propriedades que estavam sendo solicitadas por compradores que compraram de boa fé, mas depois descobriram que o título era falso e assim por diante. Então ele queria que nós ajudássemos a construir a malha fundiária que o CAR possibilita, porque isso ia gerar uma série de outros benefícios para ele. Bom, desafios. Para poder implementar o CAR, do ponto de vista institucional, tem a questão do software. Já foi falado aqui do software federal, e alguns estados já possuem o seu próprio sistema para poder fazer o CAR rodar. Por exemplo, eu conheço pessoalmente o sistema do Mato Grosso, Pará e Bahia, que foi lançado há pouco tempo. Está lá, o sistema está funcionando. Mas existem outros estados que ainda não estão. A gente estava discutindo sobre Maranhão. Maranhão é um desafio. Temos que ajudar o estado do Maranhão a implementar uma estratégia de CAR. Provavelmente vai ser através do sistema do software criado pelo governo federal para poder fazer o CAR ser desenvolvido lá. Outra questão, na gíria, peopleware, pessoas. Da mesma forma que a colega da ADM fez o questionamento, é preciso ter um time de pessoas para poder analisar os pedidos de CAR. Será que os estados estão estruturados para grande quantidade de encaminhamentos de CAR? São mais de 5 milhões de propriedades rurais. Será que, mesmo que prorrogue por mais um ano, são 5 milhões de pedidos? Será que os estados e o governo federal está estruturado para receber tudo isso? Nós estamos dispostos a ajudar a fazer isso, atingir números de propriedades cadastradas no máximo possível. E a gente sabe que a questão de pessoas, de técnicos capacitados, é um desafio. Por exemplo, no estado do Mato Grosso, dentro da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, existe uma sala maior do que essa,
com mesas onde existem computadores e técnicos analisando os pedidos de regularização que vêm para lá. Outros estados não têm uma sala dessa. E mesmo assim, o estado do Mato Grosso ainda tem dificuldade de dar conta da quantidade de pedidos. Então, com toda aquela estrutura montada, em alguns momentos não é suficiente. Então, é um desafio que tem que ser pensado e trabalhado para ser vencido. E a questão das legislações para poder fazer a regulamentação. Isso já foi falado bastante, não vou entrar nos detalhes. Tá? Com relação a desafios técnicos, né? A gente fala aqui de peopleware, de pessoas que trabalham para o lado de cá, ou seja, do governo, que vão atender e vão analisar os pedidos de CAR. Mas e as pessoas que fazem o CAR, que são os consultores que dão assistência aos proprietários rurais? Esses consultores estão capacitados? Eles estão prontos para fazer um bom documento, um bom pedido, um bom processo de regularização ambiental? Alguns estão, outros não. Então, temos que pensar nessa questão de como capacitar todos esses consultores que prestam esse serviço aos proprietários rurais. A questão dos sistemas funcionarem online. Quem mora em São Paulo, raramente tem problema de internet. Agora, quem mora em Barreiras, sempre tem problema de internet. E são de lá que vão sair os pedidos de CAR. Porque é lá que tem muito proprietário rural produzindo. É lá que estão os consultores que estão atendendo os proprietários rurais. A internet de lá é uma porcaria e não tem jeito, né, muitas vezes o técnico está tentando finalizar um processo de CAR, cai o sistema no meio do caminho. E aí ele tem que começar tudo do zero. Então, essa questão de trabalhar online é um desafio complexo. Eu conheço consultores que vão a Salvador, porque lá a conexão é melhor, mas eles são consultores lá da região do oeste da Bahia. Porque lá em Salvador a conexão é melhor, então ele consegue finalizar um processo de CAR. Então, é um desafio a ser feito. Uma das sugestões que tem sido dadas é da mesma forma que, usando a Receita Federal como exemplo, né, as pessoas baixam um software no seu computador, fazem a sua declaração e depois só transmitem um arquivo. Poderia ser pensado numa estratégia similar para que a gente faça com que essa dificuldade aqui seja vencida. Documentação com certa complexidade para poder aceitar o pedido de CAR. Por exemplo, se for exigido que o proprietário anexe o PRAD, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada, que é um documento que tem uma certa complexidade, mais a certificação do INCRA, o proprietário vai enfrentar uma certa dificuldade, porque aquilo for uma exigência inegociável, que não tem nenhuma flexibilidade, você pode ter uma adesão de proprietários rurais um pouco menor, até eles conseguirem. O PRAD em si não é um grande desafio, mas a certificação do INCRA, se for exigido, se torna um grande problema. Né? Então, temos que ver se algumas questões podem ser flexibilizadas. No Mato Grosso do Sul, essa questão aqui do certificado foi flexibilizada, porque anteriormente eles exigiam, agora já flexibilizaram, fazendo com que as informações cartográficas da propriedade não sigam obrigatoriamente as normas do INCRA. E a questão de cartografia, que vai ser algo que eu vou explicar com bastante slides, para vocês entenderem o desafio de fazer com que o CAR ganhe grande escala por conta de questões como deslocamento, limites, dispersão e malha hidrográfica. Vamos lá. Deslocamento. Isso aqui, gente, é uma imagem de satélite com uma propriedade que foi informada para a prefeitura e para a TNC da sua localização. Ela está deslocada. Aí vocês podem dizer, não, é porque a imagem está deslocada. Não. Tem muitos casos onde a gente pega diferentes informações de diferentes consultores, onde uma propriedade está deslocada para cima, uma para a direita, uma para a esquerda, uma para baixo. E aí? Como é que a gente faz? Então, gente, na prática, a gente vai e arrasta essa propriedade para ela encaixar na imagem de satélite, porque a gente considera a imagem de satélite a verdade terrestre. E assim a gente vai começando a construir a malha e ajeitando todo mundo lá para ficar correto do ponto de vista cartográfico. Aqui duas propriedades do Mato Grosso. Né? Essa propriedade está deslocada para cá, essa outra propriedade está com outro tipo de deslocamento. Né? Rio, que também é limite de propriedade extremamente importante. O formato do rio aqui é diferente do que a gente vê na imagem de satélite.
Como é que esse topógrafo conseguiu desenhar esse rio? Eu não sei, eu desconfio. Porque se ele precisa pegar um GPS geodésico de alta precisão, que custa R$30.000, e vai entrar perto do rio, que geralmente é uma área extremamente úmida, cheia de banhado, de dificuldades mil, às vezes ele dá uma ajustada na prancheta para poder fazer o limite desse rio se ajustar ao mapa e assim por diante, e entregar essa informação para o proprietário. Então é muito comum, mas muito comum mesmo, que nos trabalhos da TNC a gente tem que reajustar o limite da propriedade por conta dos rios. Então, é outro trabalho que a gente está enfrentando para conseguir fazer o CAR ganhar escala. Limites entre propriedades, também, sobreposição entre elas. Então, aqui uma propriedade e aqui embaixo outra. Elas têm um rio como divisa. Então, eu já comentei a história do rio para vocês. Então, aqui, na prática, um desenho de rio sobreposto a outro desenho de rio. Né? Em muitos casos, nenhum dos dois desenhos de rio serve, a gente tem que arrancar fora esses desenhos e colocar o limite verdadeiro do rio, baseado na imagem de satélite. Outro problema aqui, a gente não sabe o que esse topógrafo andou bebendo para poder conseguir desenhar isso aqui, porque ele pegou uma propriedade, acertou esse canto, provavelmente acertou esse canto, a gente acha que também acertou esse canto, apesar de que o uso do solo aqui indica uma outra coisa. Aí ele pegou, bateu um ponto aqui, cortou uma outra propriedade no meio e fechou isso aqui e entregou para o proprietário rural. E depois o proprietário rural entregou para a gente. Aí a gente olhou e falou assim, acho que nós temos um problema aqui. Aí você senta com o proprietário rural, tenta arrumar, o topógrafo ou o consultor já desapareceu, mas você tem que resolver, tem que ajudar o proprietário rural. Então, vamos lá, redesenhar isso aqui, para que a gente possa ter o melhor limite de propriedade rural. Isso aqui, gente, é importante, porque na hora que o vizinho entra com pedido de CAR e sobrepõe com esse proprietário, se esse proprietário aqui, ingenuamente, sem saber a informação, o problema que ele tem, faz todo um pedido de CAR, e aí ele sobrepõe com o vizinho, pode ser que esses dois aqui tenham seus pedidos de CAR suspensos, porque ninguém sabe quem, afinal de contas, é dono desse pedaço que está sobreposto. Então, trabalhar com a precisão, com a criação de mapas fundiários para esses municípios é extremamente importante para que a gente possa alcançar CAR em grande escala. Então, você investe muito da sua energia, do seu recurso, para resolver essas questões cartográficas, e aí sim dá toda a orientação para o proprietário rural para que ele entre com pedido de CAR. A questão de cadastro disperso, ou seja, um proprietário aqui entrou no CAR, o outro entrou aqui, o outro aqui, outro aqui. A uma hora, o vizinho desse aqui vai entrar também. E se ele tiver sobreposto, aí vai dar aquele problema de suspensão do CAR. Então, o interessante é que a gente construa primeiro a malha e consiga dizer a malha que deve ser obedecida é a malha X, e proprietários agora deem encaminhamentos aos seus pedidos de CAR baseado nesta malha fundiária que já foi ajustada e conversada com todos os proprietários. Né? Teve o apoio do sindicato rural, teve o apoio da prefeitura, o apoio de uma série de outras instituições. Aqui é Marabá, aqui é Lucas do Rio Verde, para quem não conhece. Tá, um município extremamente importante, que fica no centro do estado do Mato Grosso. Foi um município que teve muita divulgação na mídia, porque fez um trabalho com a TNC, onde nós conseguimos alcançar resultados significativos. Nós conseguimos construir a malha fundiária do município em 4 meses. Né? Foram mais de 600 propriedades, mais de, eu acho que 800 matrículas. Então foi assim, tinha um desafio complexo, mas com o apoio da prefeitura e do sindicato rural, a gente conseguiu alcançar um resultado bastante importante lá na região. Que o município de Marabá. Marabá tem mais de 90 assentamentos. Trabalhar em município que tem assentamento é um outro desafio. A gente tem bastante experiência, sabe a complexidade disso, mas a gente conseguiu fazer com que Marabá alcançasse um nível de CAR significativo. Se eu não me engano, já deve estar em mais de 80% do seu território dentro do sistema de CAR do estado do Pará. Questão da hidrografia. Nós precisamos que os estados, que o governo ofereça informações cartográficas com relação à localização do rio da melhor forma possível. Aqui é um slide que mostra o limite verdadeiro do rio em vermelho e o limite do rio e da várzea de acordo com o mapa do governo. Quando a gente coloca uma imagem de alta resolução, que essa aqui tem 2,5 metros de resolução,
e sobrepõe as linhas que dividem tanto a área de várzea como a localização do rio, a gente vê que não se sobrepõe, tem toda uma série de problemas. E aí, o desafio para o técnico do governo, que tem que aprovar uma APP baseado em dados oficiais. Se ele tiver que aprovar uma APP que foi desenhada baseado no que está destacado em azul, ele está aprovando uma APP que lá no campo não é APP real. Tá? Agora, se ele aprovar baseado nesta linha que foi desenhada pelo proprietário rural, ele pode correr riscos de dizer assim, olha, você não seguiu os dados oficiais do governo, então essa APP sua, você aprovou algo de má fé. Então, é mais um desafio que a gente tem que lidar, e os técnicos do governo morrem de medo de aprovar processos que não são baseados nos dados oficiais, porque o Ministério Público pode entrar depois e complicar a vida deles. Tá? Então, construção de mapas detalhados, com uma hidrografia da melhor qualidade possível é importante, porque é a partir da hidrografia que você vai definir a localização da APP de beira de rio, e também muitas propriedades têm os seus limites definidos por rios. Então, quanto melhor for os mapas hidrográficos, melhor será o desenho da malha fundiária nesses municípios. Bom, a TNC desenvolveu uma estratégia, uma metodologia para poder alcançar a regularização ambiental através do CAR de uma forma rápida e fazer com que o município inteiro possa entrar dentro com pedido de CAR. Então, primeiro, a gente constrói parcerias, trabalha com informações cartográficas, com imagens de satélite do ano de 2008 e do ano atual. No caso, a gente ainda está trabalhando com imagens de 2012, porque as de 2013 ainda não foram possíveis de serem captadas. Começa com o mapeamento da hidrografia, por razões que eu já expliquei para vocês. Mapeamento do uso do solo, para saber aonde tem vegetação nativa, aonde não tem vegetação nativa, que tipos de uso do solo que se tem. Faz um trabalho de sensibilização com os proprietários rurais, pega informações de proprietários rurais ou no escritório, ou eventualmente vai para campo quando a informação do proprietário rural não é suficiente para desenhar a propriedade dele no escritório. Constrói a malha fundiária, essa aqui é a malha fundiária de Lucas do Rio Verde, então bastante recortada. Entrega para cada proprietário um relatório ambiental da situação da sua propriedade, já dizendo para ele aonde ele deveria localizar a sua APP, a sua reserva legal, ou seja, ele, antes de conversar com o consultor, ele já tem uma orientação, fala assim, é esse o tamanho do meu desafio? Beleza, então já sei o que vou fazer. Começa um trabalho de recuperação, aqui é uma nascente, onde já foi isolada a área que deve ser recuperada, de acordo com o Código Florestal, isso aqui também é Lucas do Rio Verde, então aqui uma plantação de soja, ele costumava plantar soja até aqui, agora para obedecer à norma ambiental, ele manteve essa distância. E, por fim, encaminhar, já de posse de todas as informações, encaminhar o pedido de regularização ambiental, que é o CAR. Bom, esses são os municípios que a TNC tem trabalhado, tem apoiado no Brasil, somando toda essa área dá mais de 50 milhões de hectares. Então, assim, aqui está a história da TNC ao longo desses anos, apoiando essas estratégias de regularização ambiental. Cada região dessa é um desafio diferente, porque a gente enfrenta problemas dos mais diversos, desde legislação, tipo de produtor, malha fundiária, tipo de vegetação, acesso aos locais. O problema de estrada é seríssimo. Para poder chegar no produtor rural é muito difícil, muitas vezes. Estratégias de comunicação, a gente usa rádio, a gente usa televisão, palestra. Gente, palestra para o agricultor vai desde locais organizados como esse, passando por salão do sindicato rural, salão da igreja, sentado em cima, ou de pé em cima de saco de soja ou de adubo, com os agricultores no entorno, feira agropecuária, vale tudo, para poder fazer a informação chegar aos ouvidos dos proprietários rurais, para que eles entendam a relevância, a importância e a vantagem. O proprietário rural, quando acorda de manhã, ele deve se perguntar, geralmente, como é que eu faço para melhorar minha renda? Então, poxa, eu vou investir nisso. Ele não acorda pensando assim, quanto é que eu vou desmatar? Essa é uma concepção distorcida que a sociedade tem com relação ao agricultor. Então, a gente tem que sentar com esse proprietário rural e mostrar para ele, olha, a regularização ambiental vai lhe trazer tais vantagens econômicas, e aí, com isso, ele vai entender a vantagem de aderir
a estratégias como essa do CAR maciço numa região. Aqui, alguns exemplos práticos de trabalhos da TNC, fora aqueles que eu já apresentei. Aqui no Pará, município de Marabá e... Oh, meu Deus, agora deu um branco aqui. Fica no canto, na divisa com Santana do Araguaia. Santana do Araguaia, obrigado. Santana do Araguaia. Então, aqui nós conseguimos alcançar mais de 80% do território do município dentro do CAR do estado do Pará. Aqui 3 municípios do Mato Grosso. Vamos lá, se eu lembro. Porque não dá mais para ler aqui, não dá para colar, né? A resolução está muito ruim. Juína, Brasnorte e Feliz Natal. Também conseguimos índices de CAR bastante significativos, em torno de 50% na média, porque lá nós tivemos uma resistência um pouco maior dos proprietários rurais, porque estava naquela época em discussão o Código Florestal. Então, eles não queriam aderir ao Código Florestal. Aqui, um projeto que nós temos no oeste da Bahia, onde nós estamos construindo a tal malha fundiária para fazer com que esses proprietários saibam qual é a sua localização correta e possam encaminhar pedidos de regularização ambiental, pedidos de CAR, sabendo que a chance de sobreposição com o seu vizinho é mínima ou inexistente. Então, nós estamos fazendo o trabalho lá de construindo a malha fundiária, tanto em Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério e outros municípios. Eu só peguei 2 aqui que nós temos um nível de regularização, de informação bastante avançado. Aqui nós estamos falando de um município de 400 mil hectares, aqui um município de 1,2 milhões de hectares. São todas áreas gigantescas. Aqui em Mato Grosso do Sul, os 3 municípios juntos aqui dão 400 mil hectares, é mais ou menos o mesmo tamanho de Luiz Eduardo Magalhães, só que tem uma malha fundiária bem mais retalhada. E acesso à informação desses 3 municípios do Mato Grosso do Sul, muito difícil. A gente está tendo que construir essa malha aqui quase que artesanalmente, pegando processos do órgão ambiental, pegando informações das indústrias de cana, que tem as informações fundiárias dos seus produtores, e ir construindo aos pouquinhos a malha fundiária, para daí, uma vez fechada a malha, poder dar orientação aos proprietários rurais, para que eles venham a fazer o CAR no Mato Grosso do Sul. Então, esses 3 municípios aqui Angélica, Ivinhema e Novo Horizonte do Sul. Gente, agradeço a atenção e no momento lá das perguntas estou à disposição. Obrigado.